a essência da adoração. Aleluia. Que nosso coração possa ter essa essência de adorar o Senhor a todo instante das nossas vidas. Amém? Convido a igreja a se colocar de pé nesta noite. Convido você a fechar os seus olhos e elevar seu pensamento diante do trono de Deus, porque nós já sentimos a presença do Senhor através dos louvores. Mas o nosso alimento é a palavra. É esse alimento que tem transformado a minha vida, tem transformado a sua vida a cada dia que nós ouvimos ela, porque ela tem poder de cura, de libertação e de restauração. E é a palavra do Senhor que vai nos salvar. E nesta noite nós temos o privilégio de estarmos aqui diante dele. Mesmo que nós temos enfrentado um dia cansativo, mas nós estamos aqui para a honra e a glória do Senhor. E nesta noite eu creio que o Senhor vai falar no meu e no teu coração através da palavra. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, eis aqui a tua amada igreja nesta noite. Papai querido, o Senhor conhece os anseios dos nossos corações, o Senhor conhece o nosso limite, o Senhor conhece as nossas fraquezas. E nesta noite nós abrimos o nosso coração diante do teu altar e pedimos, ó Pai, que o Senhor venha de encontro às nossas vidas nesta noite, através da tua palavra, que é o nosso alimento espiritual nesta noite. Que o Senhor venha com a cura, com a restauração, com a libertação do Senhor, com o fortalecimento do Senhor sobre as nossas vidas nesta noite. Eu apresento o teu servo que irá ministrar a tua palavra. Papai querido, continua usando ele, ó Pai, com a ousadia do Senhor. Usa ele de forma sobrenatural, que ele venha esvaziar dele mesmo, Senhor. Mas que a tua presença, que o teu Espírito Santo venha falar através da vida dele para as nossas vidas nesta noite. Amém? Pega as suas Bíblias nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós estamos aqui reunidos nessa sexta para mais uma vez nos alimentarmos dessa palavra que nos preenche, nos fortalece, nos inspira a continuar caminhando e a refletindo a luz do Senhor Jesus. Abram vossas Bíblias em Mateus 11, 25. Mateus 11, 25. Mateus 11, 25. Amém? Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Podeis assentar em nome de Jesus Cristo. Uma das coisas mais bonitas da palavra é que somos nós, os pequenos, somos aquelas pessoas que, talvez aos olhos do mundo, não têm condições nenhuma de chegar a algum lugar. Mas Deus, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, Ele olha dentro do nosso coração e vê que esse coração, às vezes, por causa das tribulações que nós passávamos antes, quando nós estávamos no mundo,
tem mais possibilidade de abrir do que aquelas pessoas que andam nas concupiscências, nas soberbas da vida. Que o nosso coração contrito na humildade pode ser transformado, e por isso que Jesus sempre estava no meio dos pecadores, como falavam os fariseus e saduceus. E Jesus falava: eu estou perto dele porque eles precisam de médicos, vocês não precisam. Nos mostrando que quando nós buscamos encontrar com o Senhor Jesus, se você ler a palavra, você vai ver que ele vai parar para aquelas pessoas que gritavam o seu nome, para aquelas pessoas que pediam ajuda. Talvez na primeira vez que a pessoa gritasse o seu nome, como aquele cego em Jericó: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez ele não parasse na primeira vez que ele gritasse, porque ele queria que ele se esforçasse mais, porque essa palavra ela tem valor, e tudo aquilo que tem valor é preciso de ter força de vontade para conseguir. Tudo aquilo que é valoroso nós temos que lutar para conseguir essa palavra. Por isso que Jesus continuava avançando, enquanto ele continuava gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus olha Zaqueu subindo naquela figueira brava também. Ao mesmo momento ele vê aquela força de vontade. Zaqueu fez o contrário de muitas outras pessoas, porque ele tinha posse, mas aquilo já não estava satisfazendo o seu coração. Ele queria algo que desse a paz no seu coração quando ele deitasse na sua cama. E Jesus fala: eu sou a paz, eu sou a verdade, a vida e o caminho, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por isso nós estamos aqui reunidos, porque nós fazemos parte desse povo que persiste, para que a palavra seja revelada e nós continuemos essa caminhada grandiosamente, porque fazemos parte dessas pessoas, dos pequeninos que o Senhor Jesus está falando aqui. Pessoas que aos olhos humanos não teriam condições de chegar a lugar nenhum, mas aos olhos de Deus não há limite. Pessoas pequenas como Davi, que estava quando Samuel chega dentro da sua casa, da casa de seu pai, ele nem lá estava. O mais pequenino da casa, e quando Samuel o unge, depois de ter passado por todos os seus irmãos, ninguém acreditou que aquela palavra tinha poder, mas Davi acreditou, e o milagre acontece na vida dele porque ele teve fé. A mesma coisa acontece no meio de nós, porque são através desses grandes homens que andaram com Deus e os seus nomes ficaram escritos no livro da vida, é que nos dá força e a fé vai crescendo dentro de nós. Somos esses pequeninos, pequeninos aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus Ele faz a gente crescer igual a árvore plantada a ribeiro. Nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldade, o crente continua avançando, porque Deus está com ele. E o povo não consegue entender, toda uma nação, várias nações, olhando para aquele povo que estava caminhando no deserto, porque Deus tinha colocado aquele povo lá para fortalecer, e não há lugar melhor para fortalecer o crente do que o deserto, porque no deserto é que acontecem milagres no meio de nós. Foi no deserto que caiu o maná do céu, foi no deserto que a rocha jorrou água para mais de 1 milhão de pessoas. Isso é milagre, é crer na palavra do Senhor. Pequeninos que foram tirados da nação mais poderosa do mundo, porque Deus estava com eles e falou: esse é meu povo e eu vou lutar por eles, porque Deus é que luta por nós, a partir do momento que nós estamos nessa caminhada. E a fé vai crescendo no nosso coração, e as pessoas vão olhando e vendo a diferença, e isso faz com que elas também queiram andar nesse caminho. Por isso Jesus, quando estava curando o seu povo, aparece pessoas que não faziam parte do seu povo, como o centurião, que falou para Jesus que o servo dele estava doente. Quando Jesus falou: eu vou à sua casa, ele falou: não precisa,
Basta que você fale uma palavra e ele será curado. E aconteceu porque ele teve fé, porque ele olhou aquela nação com aquela palavra, que aquele Jesus maravilhoso fazendo os milagres que estava fazendo. E ele continuará fazendo no meio de nós, porque também fazemos parte desse povo. Em Gênesis 12, 1, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoarei-te, e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Abraão começa uma caminhada com o Senhor, um pequenino, no meio de tantas nações poderosas, de tantos grandiosos homens, bravos guerreiros, mas Deus escolhe Abraão. Talvez porque o coração de Abraão estava preparado para aquilo que ia acontecer, ninguém sabe, é mistério. Deus escolhe a gente e começa a trabalhar e vai operando na nossa vida, mostrando que temos que ser pequenos e humildes para que Ele venha fazer com que nós cresçamos através dessa palavra. Foi assim na vida de todos esses grandes homens, porque quando somos humildes nós aprendemos a ouvir a palavra de Deus. Moisés foi um grandioso homem ensinado nas faculdades do Egito. Um milagre aconteceu na sua vida. Mas o verdadeiro milagre de Moisés acontece quando ele é colocado no deserto e quando ele para de ser o neto de Faraó e começa a ser o escolhido de Deus. Assim também é nas nossas vidas. Fazemos parte desse povo, dessa nação que andou com Deus, que sabe o tempo certo e o momento certo determinado por Ele, para que nós continuemos avançando. Abraão continuava, porque também fazia parte daqueles pequeninos que Jesus falou. Abraão acreditou, uma nova caminhada, cheia de aventuras, passou medos e dificuldades, passou por várias tentações, mentiu, oprimiu, mas continuou aprendendo, porque quem anda com Deus vai aprendendo na caminhada com Ele. Assim como aquele povo, quando estava no deserto, que queria voltar para o Egito, porque já tinha acabado tudo aquilo que eles tinham levado do mundo. Mas assim Deus pega-nos e continua falando no nosso coração, porque Deus é misericordioso. Ele fala: continua avançando, eu estou com vocês. Vocês também fazem parte do meu povo, e eu vou usar vocês grandiosamente para ganhar nações. Foi assim na vida de Abraão, e se você notar, Abraão era apenas ele, Sarai e seu sobrinho Ló. E ele acreditou de verdade, já com idade avançada, mas com a fé crescendo cada vez que ele dava um passo rumo ao desconhecido que Deus tinha dado para ele. Isso é ter fé no coração. Andar na fé é você acreditar que Deus abre o mar. Andar na fé é você acreditar que Jesus Cristo andou sobre as águas, e quando viu Pedro, falou: venha também, Pedro, e mostre para esses discípulos que estão aí dentro do barco, que eu tenho poder. E esse poder posso dar para vocês, se vocês tiverem humildade no coração, e continuar andando sobre essa palavra, e continuar fazendo a minha obra, porque Jesus falou: se você tiver fé e andar nos meus caminhos, farão tão grandiosas coisas como eu fiz, ou farão maiores, porque eu estarei ao lado do Pai. E Abraão continua caminhando, enfrenta guerras e batalhas. Um pequenino começa a crescer porque acreditou de verdade em Deus, mas a humildade continuava no seu coração. Teve momentos que ele não acreditou quando Deus disse que ele ia ter um filho com Sara. Duvidou,
Mas a palavra de Deus, ela tem poder. E quando Deus fala que algo vai acontecer, se você tiver fé no coração e continuar nessa caminhada, vai acontecer. Mas se você mudar o rumo dessa caminhada, Deus vai colocar você de volta, porque a palavra dele tem poder. E quando ele fala, acontece. Por isso ele abre o mar para aquele povo passar. Ele sabe todas as coisas. E faz Abraão se tornar o pai da fé, porque ele faz o maior de todos os sacrifícios, acreditando que Deus ia ressuscitar seu filho Isaque, quando ele leva ele lá no monte. E mostra para nós continuarmos confiando em Deus. E ele continuará sempre do nosso lado, nos mostrando, nos moldando, nos fortalecendo. Abraão se torna o pai da fé e olha para as estrelas com Deus, e Deus fala para ele: a sua geração serão como essas estrelas no céu. E acontece, porque a palavra de Deus é verdadeira. Em Êxodo 5:1-5, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 5:1-5, Êxodo. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa aí meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixar ir Israel. E eles disseram: Deus dos hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos ir agora, ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, e ele nos venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito, Moisés e Arão: porque fazeis cessar o povo das suas obras, ide a vossas cargas. E disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazei abandonar as suas cargas. Uma nação hebreia nasce escrava dentro do Egito, depois dos milagres que aconteceu na vida de José. Um povo que estava crescendo, um povo que tinha o conhecimento de Deus, porque Abraão, aquele pequenino, sai da sua casa, da sua parentela, e resolve caminhar a um caminho a qual Deus estava direcionando todos os dias um pouco. Porque Deus nunca nos mostra o final. Para que isso aconteça, a fé no nosso coração e acreditar que sempre o final é melhor para nós. Porque no final que nós vamos encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Isso nos dá força para lutar todos os dias até o fim dos nossos caminhos. Ser crente firmado na palavra e na fé é você continuar caminhando mesmo nas dificuldades. Acreditar que Deus pode nos livrar e nos fortalecer. Esse povo aqui, 400 anos, ainda acreditava que Deus poderia livrá-los desse castigo. E quando eles começam a clamar o nome de Deus, Deus já estava agindo na vida de Moisés. E Moisés volta e começa a operar junto com o Senhor, para que esse povo fosse liberto. Mais ou menos 1 ano demorou para que esse povo fosse liberto desse cativeiro. Mas Deus fala: minha é a vingança. E por isso Deus, o juiz, o nosso advogado, vai e tira aquele povo com a sua mão forte, e aquele povo nem precisa de lutar. Precisa apenas caminhar e obedecer a palavra, porque o resto Deus faz nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela fala assim que se Deus não vigiar a sua casa, em vão vigia a sentinela. Porque Deus é quem protege nossos caminhos. E Ele nos fortalece com a sua mão forte, igual Ele está fazendo com esse povo, transformando a vida deles. E através das pragas que iam acontecendo no Egito, a fé começa a crescer, e eles começam a acreditar no Deus verdadeiro, acreditar em Moisés, que estava com eles, e também em Arão.
Várias coisas aconteceram para que a fé fosse crescendo. A mesma coisa acontece no meio de nós. Em Daniel 3:21, a palavra de Deus fala assim, Daniel 3:21. Daniel 3:21. Daniel. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e os seus colchões, e os seus chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, a chama no fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho de Deus, dos deuses. 3 pequeninos aqui, pequenos, mas com a fé grande no coração. Eles sabiam por que estavam aqui nesse momento. Geralmente é nos momentos de dificuldades é que a fé cresce no nosso coração e nós começamos a acreditar. Quando tudo está bem, para que acreditar em Deus? Quando tudo está às 1000 maravilhas, para que acreditar em Deus? Por isso Jesus sempre falou: eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médicos. Esse povo pequeno estava aqui, nesse momento, passando por uma provação das maiores de todas. Porque quando Nabucodonosor disse que eles teriam que dobrar a sua estátua, eles disseram: nós não vamos dobrar a estátua de ninguém, porque nós só dobramos a Deus, nós só dobramos ao nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir daquele momento ele manda aquecer o forno, e falou para ele: se vocês não dobrarem, vamos jogar vocês no forno. Ele falou: se Deus quiser, Ele nos tira. Mas se Ele não quiser, Ele é Deus, e nós também não vamos dobrar. Isso é ter conhecimento. Isso é ter uma caminhada. Isso é acreditar de verdade. Acreditar de verdade é quando você chega num determinado momento da sua vida, na dificuldade que você está passando, e você continua glorificando o nome de Deus. Isso faz com que as pessoas olhem e falem: o que está acontecendo? Qualquer pessoa no lugar de Sadraque, Mesaque e Abednego negaria a Deus nesse momento. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo todas as coisas, e ao mesmo tempo está vendo essa atitude que eles estão tomando aqui nesse momento. Um povo escravo, um povo que já tinha sido levado cativo para a Babilônia, não estava na sua terra mais. Por que eles precisariam glorificar a Deus, se Deus tinha deixado eles serem exilados dessa maneira? Porque eles sabiam o porquê tinha acontecido, porque o seu povo não estava andando conforme a palavra de Deus. Mas eles conheciam a história de Deus na vida deles, e essa mesma história é passada para nós, que estamos aqui reunidos também sob essa palavra, através daquele pequenino Abraão, que saiu da sua parentela numa direção aonde ele não sabia, mas sabia que Deus estava com ele. Sadraque, Mesaque e Abednego conhecia essa história, porque fazia parte desse povo. Eles conheciam a história da libertação lá no cativeiro do Egito, onde Deus abriu o mar vermelho, e aquilo se tornou tão grandioso que até nos dias de hoje essa palavra é pregada, e até as pessoas que não têm o conhecimento da palavra conhecem essa passagem de Moisés. Isso é ter fé no coração. E mesmo sabendo que a vida deles poderiam ser ceifadas naquele momento, eles mantêm firmeza, porque ter fé, mesmo na dificuldade, você continua caminhando, sabendo que Deus está com você e vai te dar o escape, mais cedo ou mais tarde. E a partir daquele momento, quando são lançados, mostra que a fé daqueles homens é grandiosa mesmo, porque não se dobraram a Nabucodonosor, não se dobraram ao mundo, não se dobraram às concupiscências, simplesmente continuaram glorificando o nome de Deus até o seu último momento, até o seu último ato. E quando tudo estava parecendo que tinha perdido,
Quando Nabucodonosor falou, venci porque vão ser queimados, acontece o milagre. E o milagre só acontece quando você tem fé até o final. E a partir daquele momento, quando são jogados, Deus também entra no negócio. E quando Deus entra no negócio, Ele entra para vencer. E nada acontece com quem tem fé no coração. E Sadraque, Mesaque e Abednego começam a caminhar dentro daquele fogo ardente, e nem um cabelo deles foram queimados, e nem as suas roupas, porque Deus estava lá dentro com eles. Esse mesmo Deus que fez esse milagre, Ele está aqui hoje no meio de nós, porque também somos parte desse povo que tem fé no coração, que não importa com o tempo, porque o tempo é de Deus, Ele é que nos mostra o caminho. Basta que nós teremos atitude igual esses grandes homens tiveram, mesmo na beira do fogo ardente, continuaram glorificando: Deus, se quiser, nos salvará, porque Ele é Deus, e Deus operou na vida deles. E o ato foi tão grandioso que Nabucodonosor olhou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo. É assim que o nome de Deus é glorificado. São através de pessoas como eles, como nós, que continuamos caminhando para frente, glorificando o nome do Senhor. Em 1 Reis 11:8, 1 Reis 11:8, a palavra de Deus fala assim, 1 Reis 11:8. Deus nunca coloca um peso na sua coluna que você não consegue carregar. Quando você achar que está difícil, lembra, Deus que vos colocou em você essa dificuldade. E é para você crescer, é para crescimento. Quando as coisas começarem a apertar, saiba que Deus está do nosso lado e fala: continua, que eu estou no meio de vocês, eu estou dentro do coração de vocês. E eu estando com vocês, milagres vão acontecer. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, adomitas, sidônias, etéias, das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entreis a elas, e a elas não entrarão a vós, de outra maneira perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. A este se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas, 300 concubinas, e suas mulheres perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, com o coração de Davi, seu pai, como o coração de Davi, seu pai. Salomão não ouviu aquilo que Deus falou para ele, e Deus falou para ele 2 vezes. Não se importou com andar na dificuldade, preferiu andar na soberba, nas concupiscências. E naquele momento ele foi se afastando, porque Jesus Cristo fala que Deus revela aos pequeninos, mas Salomão não quis ouvir aquilo que Deus tinha revelado para ele, mesmo tendo toda certeza, porque o seu pai Davi teve uma história, uma caminhada, milagres aconteceram na vida, tirado do fundo das malhadas, a qual nem o seu próprio pai, nem os seus irmãos acreditavam naquilo que Deus tinha falado que ia acontecer na vida dele, mas ele acreditou e se torna rei de Israel, se torna um rei e une todas as 12 tribos, porque Deus estava com ele. Mas para que isso acontecesse na vida dele, teve uma determinação, força de vontade, fé, acima de tudo. E a obra vai acontecendo. A mesma coisa acontece aqui no meio de nós. Cada vez que nós vemos aqui, nos alimentamos, nós crescemos. E se você prestar atenção, você vai ver Deus já operando na sua e na minha vida. Olha para uns anos atrás e você vai ver a diferença do que nós éramos para aquilo que Deus está fazendo hoje no meio de nós. Mesmo com a visão não sendo ainda aguçada como a visão de uma águia, na fé, podemos olhar e ver Deus transformando, ver Deus operando e continuar operando, porque tudo isso depende apenas de nós. Davi caminhou no meio das perseguições,
porque sabia que aquelas perseguições iam fazer ele crescer cada vez mais e acreditar cada vez mais em Deus. O problema é que Salomão não teve perseguições. Salomão já pegou tudo pronto, tudo preparado, tudo bonitinho. E quando você pega as coisas prontas, você não valoriza nada, porque você não lutou para conquistar aquilo. Davi conquistou cada momento da sua fé andando com Deus. Quando ele enfrenta Golias, ele fala: o meu Deus vai guiar-me. E Deus guiou aquela pedra e Golias caiu. Deus o protegeu das perseguições de Saul. Davi se torna um vitorioso porque acreditou de verdade. E Salomão se perde porque não lutou. E Deus mostrou para ele todos os caminhos que ele não podia andar, e mesmo assim ele andou, mostrando para mim e para você. O Senhor sempre nos mostra o caminho, e Ele sempre coloca um peso ao qual nós podemos carregar. E Salomão escolheu um peso ao qual não podia carregar, por isso se perde toda aquela nação. Em Mateus 2:1-12, Mateus 2:1-12, a palavra de Deus fala assim: Mateus 2: E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregado todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo, e eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque a ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente, ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Glória a Deus por nós sermos parte desses pequeninos que Deus faz milagres na nossa vida. José e Maria fazem uma caminhada até Belém, e a palavra de Deus fala que a criança nasce num estaleiro, porque não conseguiram achar nenhum lugar para ficar. José, desprovido de dinheiro, tinha que fugir depois para o Egito. E Deus mostra o tanto que Ele é grandioso no meio de nós. E faz com que esses magos vão até onde Ele está, entregar para Ele tesouros. E fortalecer que esse é o Filho de Deus. E participarem ao mesmo tempo dessa alegria, uma dádiva, o nascimento do nosso Salvador. Naquele momento entregam um ouro para que José pudesse se alimentar, mas Maria e sua criança, mostrando que Deus nunca deixa seu povo desamparado. Ele sempre nos alimenta da maneira mais maravilhosa que Ele pode. Isso vai depender sempre da nossa fé. Quanto mais nós acreditarmos, quanto mais nós orarmos, mais Ele vai operar milagres no meio de nós. Mas sempre nós colocamos em primeiro lugar Deus e a sua justiça, porque aí as demais coisas nos serão acrescentadas. Todo esse momento era para ser um momento de grande alegria. Mas Jesus mal nasce e já começam a persegui-lo para matar. Porque Ele levou todas as nossas dores, levou as nossas
os nossos pecados, tudo para a cruz. E será que nós não poderíamos fazer, todos nós, fazer o que nós estamos fazendo aqui, tirar um tempo para agradecer a Deus, saber da história, porque só vamos ser homens de Deus e mulheres de Deus a partir do momento que nós conhecemos a história do Senhor, através desses grandes homens, e Ele habita no nosso coração e continuará nos guiando, assim como guiou todas essas pessoas. E para finalizar, em Lucas 5, a palavra de Deus fala assim, Lucas 5, do 1 ao 11. E aconteceu que apacentando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar ali 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num barco, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar, e lançai a vossa rede para pescar. Respondeu Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Simão acredita nesse momento na palavra, porque ele estava ouvindo. Enquanto ele lavava, ele estava limpando a rede, ele estava prestando atenção naquilo que Jesus estava pregando, porque Jesus veio para nós pequeninos. Passaram a noite inteira pescando, não pegaram nada, mas daquele momento que estavam na praia, ouvem Jesus pregar a palavra e começam a prestar atenção, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Às vezes estamos cansados, estamos afadigados, mas a palavra vai curando, vai transformando, vai fortalecendo, porque essa palavra tem poder. É a mesma palavra usada por esses grandiosos homens que andaram com Deus, com Abraão, com Sadraque, Mesaque, Abednego, com Daniel. Todos eles tiveram histórias bonitas porque acreditaram de verdade naquilo que Deus estava fazendo. E aqui Pedro também acredita, e por isso volta e lança a rede. E aí ele teve que chamar os outros barcos para ajudar a trazer os peixes, puxar a rede, porque o milagre aconteceu. O milagre aconteceu porque Pedro estava ouvindo a palavra de Deus. O milagre acontece nas nossas vidas porque nós ouvimos essa mesma palavra e sabemos que ela tem poder para continuar nos direcionando, nos alegrando, nos fortalecendo, dando coragem em momentos que muitas pessoas poderiam temer. E a gente continua avançando porque somos povo de Deus e sabemos quem luta por nós é Ele. Jesus fala: vai lá e joga a rede de volta, vai lá. Ele acreditou, teve fé no coração. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-me de mim, porque eu sou um homem pecador. Por que ele falou que ele era pecador? Porque Jesus estava falando sobre pecado. O verdadeiro sentido da pregação da palavra é sermos transformados. O verdadeiro sentido da pregação é sermos preparados para encontrar com o Senhor Jesus. O verdadeiro sentido da palavra é fazer a fé crescer no meio dessa dificuldade e continuarmos avançando, assim como esses grandes homens avançaram, junto com o Senhor Jesus. Porque Ele veio para nós pequeninos, mas quando nós acreditamos de verdade na palavra, Ele nos torna grande sobre a sua palavra. Davi também era pequenino, mas se tornou um rei. Sadraque e Mesaque eram pequeninos jogados naquele fogo ardente, se tornaram governantes dentro da Babilônia, assim como Daniel. Se torna governador também Daniel, porque fazia a obra de verdade para Deus. Quando nós fazemos essa obra de verdade, de coração, não importa onde nós estivermos, que Deus vai levantando cada um de nós, para nós glorificarmos o seu nome e ganharmos mais pessoas para o Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra venha ficar no meu, no seu, no nosso coração e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória.
Amém, glória a Deus. Quem precisa de oração? Então vamos colocar de pé nesta noite. Vamos unirmos a nossa fé, apresentarmos os irmãos que não puderam vir, né, que o Senhor venha alcançá-lo. Vamos fazer uma oração especial pelo seu Valdeci. Pelo seu Valdeci, né? Que o Senhor venha restaurar a saúde dele, em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nesta noite eu apresento a vida da irmã Josi. Papai querido, alcança ela neste momento, ó Pai, repreenda, ó Pai, toda seta, toda investida contra a vida dela nesta noite. Lança por terra ali toda dor, todo mal-estar. Que tudo que não provém do Senhor contra a vida dela venha bater em retirada, em nome do Senhor Jesus. Papai querido, e unimos a nossa fé e apresentamos o irmão Valdeci. Papai querido, o Senhor é um Deus de perto, um Deus de longe. O Senhor é um Deus onisciente e onipresente. E nesta noite nós unimos a nossa fé. Que o Senhor venha alcançá-los agora, ó Pai, com as tuas mãos poderosas. E venha repreender todo o espírito de enfermidade. Venha repreender, Jesus, tudo que não provém do Senhor contra a vida dele, contra a vida da família dele nesta noite, ó Pai, que todo mal, que toda obra contrária, que tudo que não provém do Senhor, contra a vida dele, contra a vida da família dele nesta noite, venha ser lançado por terra, em nome do Senhor Jesus. Alcança ele agora, ó Pai, com a cura do Senhor, restaura a saúde dele nesta noite, ó Pai, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Abençoa a vida dele, da família dele, continua guardando, ó Pai, nós te pedimos, continua guardando as nossas vidas, a nossa família, a nossa parentela, guarda a entrada, guarda a saída, e que a graça do Senhor venha estar sobre as nossas vidas, e nós te agradecemos por este momento na tua presença. Agradecemos, ó Pai, porque até que o Senhor tem derramado da tua graça sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém, glória a Deus.